Aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, adorando e glorificando o nosso Deus. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim no versículo de número 6: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Até aí, amém? Os irmãos podem assentar? Glória a Deus. Queridos, fique atento ao que nós vamos ministrar aqui, a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus tem algo importante para as nossas vidas, tá bom? Aleluia. Nós vamos falar do bom combate, da luta, né, das guerras que nós enfrentamos por amor à palavra de Deus, por amor ao Evangelho, e servindo como um soldado de Jesus, buscando viver um exemplo, né? E através desse exemplo, através da palavra que nós pregamos, através da sua atitude, da sua vida, você poder também ganhar outras pessoas para Cristo, né? Então eu quero usar aqui o exemplo de Paulo, por isso eu fiz a leitura nesse texto, e fazer uma comparação com o que nós vemos, o que acontece hoje no mundo, o que acontece hoje nas igrejas, o que acontece hoje nos altares, o que acontece hoje no meio gospel, né? No meio evangélico, né? O que nós estamos vendo. A palavra do Senhor diz aqui, o apóstolo Paulo, ele foi um dos grandes discípulos do Senhor, seguidores, apóstolos de Cristo, e um dos maiores missionários que essa Bíblia já viu, né? Que a palavra do Senhor já testemunhou aqui, um dos maiores missionários, um homem muito comprometido com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, ele teve muitas lutas, muitas guerras, foi perseguido, foi caçado, né? Nós conhecemos a história, a vida regressa de Paulo, quem ele foi, o que ele era, o que ele fazia, mas após ele se converter e aceitar Jesus na vida dele como o Senhor da sua vida, houve verdadeiramente uma transformação, amém? Houve na vida do apóstolo Paulo uma transformação verdadeira, uma entrega total da sua vida. Ele depositou diante de Deus a sua vida no altar, isso com muita sinceridade, isso com muito temor e muito tremor diante da palavra de Deus. Porque Paulo, você que está em casa, olha para mim, porque Paulo, presta atenção, ele sabia muito bem, ele entendeu, ele conheceu Jesus. Quando ele era perseguidor, quando ele era o matador de crente, quando ele era o carrasco dos crentes, Paulo não sabia quem era Jesus, ele não acreditava, irmãinha, ele duvidava, na cabeça dele, no coração dele, não existia o entendimento de que Jesus Cristo era o libertador, ele não tinha o entendimento de que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ele via Jesus como um arruaceiro, como mais um daqueles que estavam se levantando contra Roma e tudo mais. Então ele perseguia os seguidores de Cristo. Ele era um homem que ele não tinha compreensão de quem era Jesus. Mas quando Jesus se apresentou para Paulo, e ele se rendeu ao Senhor com sinceridade, olha, presta atenção nessa palavra, ele se rendeu ao Senhor com sinceridade no seu coração. Ele houve então naquele momento uma entrega verdadeira, uma entrega completa de Paulo para Deus, não é? Tanto que eu quero que você preste bastante atenção nisso, tanto que o apóstolo Paulo, após a sua entrega, ele tem uma experiência com Deus, né? Primeiro ele tem um contato com Jesus, a caminho de Damasco, fica 3 dias cego,
Nesses 3 dias cego, ele tem uma experiência. Deus, ele se aprofunda ali no momento dele de oração, ainda que os seus olhos estavam em escuridão, mas os seus olhos espirituais, os olhos da sua fé, estavam se abrindo para Deus naquele momento. Ele passou 3 dias na escuridão, mas a escuridão da vida de Paulo, dos seus olhos carnais, ele fechou os olhos carnais, mas ele abriu os olhos espirituais. Amém? Ele começou a enxergar, irmãos, prestem bem atenção, o que ele não via antes. Ele começou a entender, Jairzinho, quem era Jesus, e que a realidade de Cristo era verdadeira. O que todo mundo pregava, o que os discípulos pregavam, o que ele tinha ouvido falar de Jesus, era realmente verdade. Então ele começou a se aprofundar espiritualmente, ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor Jesus a partir daquele momento. Aí ele se entrega, aí ele se batiza, ele começa a aprender, ele começa a estudar, ele começa a ficar perto de quem conhece Jesus, ele começa a ficar perto de quem está falando de Jesus. E eu quero fazer aqui uma observação, você que está em casa, você que vai assistir depois, você que está aqui no templo, presta atenção. Quando Paulo se entrega para Jesus, ele muda suas atitudes. Ele começa a ficar perto de pessoas que falam de Deus. Ele começa a andar com pessoas que professavam a fé que ele estava conhecendo naquele momento. Por quê? Porque ele queria mais. Ele queria aprender mais, ele queria conhecer mais, ele queria se envolver mais. Então ele tinha que estar perto de quem sabia, de quem falava disso, de quem vivia disso. Amém ou não? Então ele começou a aprender, ele começou a se aprofundar, ele começou a andar com pessoas conhecedoras, ele começou a andar com os discípulos, ele começou a andar com homens e mulheres de Deus. Ele estava nos cultos, ele era muito frequente, e isso faz com que Paulo comece a crescer diante de Deus, comece a crescer e comece a despertar. Irmãos, presta atenção aqui, você que está em casa, olha aqui, você que aí está dividido. Quanto mais você busca de Deus, mais você quer dele. Amém ou não? Quanto mais você busca de Deus, quanto mais você aprofunda com Deus, mais você quer dele. Se você é um crente, está na igreja 10 anos, 20 anos, 30 anos, e ali buscando ao Senhor, se envolvendo com as coisas de Deus, mas de repente no meio desse caminho, você começa a ter amizades que não professam a sua fé, que não andam com o seu Deus, que têm atitudes contrárias às suas com Deus, e você começa a praticar, andar e viver e fazer as mesmas coisas que eles fazem, você vai encher o seu coração daquilo que é mal e vai se distanciar de Deus. O que o apóstolo Paulo fez? Quando ele se aproxima de Deus, ele começa a andar com pessoas que têm a mesma visão que ele quer, que pensam da maneira que ele foi chamado a pensar também. Agora eu não posso contaminar minha mente com aquilo que não é de Deus, está no meio de momentos e situações que Deus não se agrada e eu permanecer ali, porque eu vou estar permitindo encher a minha cabeça daquilo que não é de Deus. O cristão tem que buscar se encher mais e mais de Deus. A Bíblia não diz assim: aquele que é limpo, purifique-se mais, aquele que é santo, santifique-se mais. Quer dizer, então busca todo dia mais de Deus, mais de Deus. O apóstolo Paulo começa a fazer isso, ele começa a buscar mais de Deus, ele começa a se aprofundar num oceano de Jesus, do Espírito Santo para a vida dele, e a sua cabeça vai mudando. Quando você começa a buscar mais de Deus, irmão, olha aqui para mim, quando você começa a buscar mais de Deus, a sua mente começa a mudar, os seus conceitos começam a mudar, o seu coração começa a se tornar diferente, aquela dureza de coração, ela vai sendo quebrada, aquele sentimento de ira, de ódio, de raiva, de cólera, ele vai sendo destruído. Deus vai trabalhando, ele vai transformando você, porque você está abrindo a tua mente para Deus, você está se aprofundando no oceano de Deus. Amém? Aí chega um ponto na vida de Paulo que a Bíblia diz que ele é atormentado. Ele é atormentado por um espírito que
esbofeteia o rosto dele 3 vezes por dia, e ele vai falar com Deus, ele vai reclamar com Deus, esperando uma resposta, que o Senhor viesse intervir naquele mal que estava prejudicando Paulo, que estava afrontando a ele. E presta atenção aqui, o Senhor disse para ele o quê? Paulo, a minha graça te basta. Senhor, eu tenho um espinho na carne, algo que me incomoda, algo que mexe com a minha carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. Aleluia, a minha graça te basta. Ou seja, Deus está falando: eu conheço a tua luta, eu sei do espinho que você tem na carne, eu sei aquilo que mexe com a tua carne, mas entenda uma coisa: a minha graça te basta, se apoia nela. Aleluia, amém? Você que está em casa, Deus está falando com você aí. Aleluia, se apoia na graça de Deus. O Senhor conhece a tua fraqueza, Ele conhece o espinho que está na tua carne, Ele conhece aquilo que te incomoda, mas o Espírito de Deus está dizendo assim: se apoia na minha graça, se aprofunde no oceano do Espírito de Deus para a tua vida, porque é aí que o Senhor vai te dar crescimento. Você vai vencer a sua carne, você vai vencer esse desejo que luta contra o teu espírito. Aleluia, você está me entendendo aqui na igreja? Você vai vencer esse desejo que está lutando contra o teu espírito. É o que Paulo estava vivendo ali. Ele estava vivendo uma situação de algo que lutava contra a carne dele, que lutava na carne dele contra o espiritual, contra as coisas de Deus para a vida dele. E o Senhor diz para ele: filho, a minha graça te basta. Então, o espinho da carne de Paulo não foi retirado. Amém? Alguém pode pensar que o Senhor falou: a minha graça te basta, e tirou o espinho da carne de Paulo e ele viveu bem. Não aconteceu isso, irmão. O Senhor permitiu que Paulo vivesse com o espinho, mas deu força para ele, porque ele buscou, porque ele quis, porque ele se aprofundou em Deus. Quando você se aprofunda no oceano do Espírito de Deus, o Senhor, Ele te dá força para vencer a sua carne. Porque, pastor, quando que esse desejo da minha carne, quando que esse sentimento vai passar? Vou te falar a verdade: nunca. Nunca vai passar. Mas eu tenho que me aprofundar naquilo que é de Deus, eu tenho que aprofundar nas coisas de Deus, para mortificar a minha carne. Amém ou não? Eu tenho que mortificar a minha carne, mortificar os desejos da minha carne. Como? É no meu dia a dia, lutando o bom combate, sabendo que o Senhor está comigo, que a fé que eu tenho em Deus, ela me sustenta, mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus. Amém? Entendendo o que o Senhor Jesus, Ele vai me dar força para eu vencer a minha carne. Porque, irmãos, todo dia a nossa carne, ela nos provoca. A nossa carne, ela tenta contra nós. Tem dia que está mais fraco, tem dia que está mais forte, ou não é? Tem dia que o inimigo vem de um jeito, tem dia que ele vem do outro, mas ele vem na sua carne, ele vem na sua mente, ele vem tentar te destruir, ele vem tentar tirar você da sua espiritualidade. Porque se o homem não for espiritual, ele se contamina pela carne, e aí ele vai perder as suas batalhas, porque as nossas batalhas são espirituais. É ou não é? O que diz a Bíblia? A nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas elas são espirituais. Mas se nós deixarmos a nossa carne ela falar mais alto do que o Espírito em nós, então nós vamos ser derrotados na nossa guerra espiritual. Nós vamos contaminar a nossa vida espiritual. Amém ou não? O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na sua carne.
Ele tinha algo que o incomodava, e o Senhor disse: a minha graça te basta. O Senhor não tirou o espinho, mas o Senhor disse para ele: a minha graça te basta. E ele entendeu. Então o apóstolo Paulo, ele viveu com esse incômodo, mas todo dia ele mortificava a sua carne. Pastor, como que eu mortifico a minha carne? Irmãos, mergulhando, olha aqui para mim, você que está em casa, filhão, mergulhando no oceano do Espírito de Deus em oração, no jejum, na leitura da palavra de Deus, na sua intimidade. Esse mergulho no oceano, quanto mais profundo no oceano do Espírito de Deus você estiver, mais autoridade você tem contra a sua carne, mais resistência você tem contra a sua carne. Fortifica o homem interior, que é espiritual, para você vencer esse sentimento da carne, para você mortificar a tua carne. Amém ou não? Glória a Deus. Então é isso que o Senhor, ele fala para nós aqui. O apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, eu sei, né, nos últimos dias de sua vida, ele diz assim: eu sei que o momento da minha morte é chegado, já está muito perto, eu vou ser entregue ao sacrifício. Eu sei, mas eu quero agradecer a Deus, porque eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Amém, irmão? O apóstolo Paulo é um exemplo vivo, presta bem atenção. O apóstolo Paulo, ele é um exemplo vivo de um homem carnal, sujeito aos mesmos desejos que eu e você, mas que ele venceu. Ele venceu. Ah, pastor, o apóstolo Paulo era diferente. Era diferente no quê? Era diferente no quê? Ele tinha o mesmo pensamento, o mesmo desejo, as mesmas tentações que há na minha vida e há na sua, há na dele. E ele venceu, porque ele procurava se aprofundar naquilo que era de Deus. Amém ou não? E ele foi capaz de chegar no fim da sua vida e fazer essa declaração maravilhosa: eu combati um bom combate, acabei a minha carreira e guardei a minha fé. Agora vamos falar de hoje, não é? Então, até esse pedaço aqui, eu estava só fazendo uma referência do apóstolo Paulo e do seu comportamento mediante essa situação. E a Bíblia diz aqui no versículo 8, ó, ele diz assim, ó: desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas ele não vai dar somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo diz assim, ó: eu tenho certeza de uma coisa, que toda a minha luta, que toda a prova que eu passei, a resistência que eu tive contra a minha carne, a mortificação da minha carne, não foi à toa. Não foi à toa, porque eu sei que existe algo preparado para mim, que o justo juiz tem preparado para mim, e não só para mim, mas todos aqueles que aguardam com amor a sua vida. Amém? Agora presta atenção, irmãos, que agora é para você e é para mim. Agora é a hora do chicote de Deus na minha vida, amém? Olha só, o apóstolo Paulo diz assim, ó: não é só para mim, mas é para você e para mim, todos aqueles que aguardam com amor a vinda do Senhor Jesus. E fazendo uma análise fria da atualidade, fazendo uma análise fria dos dias de hoje, o que nós vemos, irmãos, nós observamos em cima do altar, dentro das igrejas, no meio do povo de Deus? Eu estou falando de povo de Deus, estou falando de igreja, estou falando de povo de Deus. O que nós observamos hoje no meio do povo de Deus, no meio da igreja escolhida do Senhor, que foi chamada assim como o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo tinha uma vida no pecado, vivia com os romanos, vivia numa vida de prazeres e os pecados daquela época, deliberadamente.
Mas quando ele se encontrou com Jesus, ele abriu mão disso e ele procurou estar perto de pessoas que o levavam para mais perto de Deus. Olha bem para mim que Deus vai falar muito com você e comigo aqui agora. Ele procura se aproximar de pessoas que levam ele para mais perto de Deus, que vai fazer com que ele se aprofunde no oceano do Espírito de Deus e se tornando assim um homem mais forte para resistir e mortificar a sua carne. Agora vamos ver o dia de hoje, a atualidade, o que nós vemos hoje. Aleluia. Hoje nós estamos vendo, irmãos, igrejas cheias, igrejas lotadas. Isso aos nossos olhos é maravilhoso. Aos nossos olhos, quando você olha de cima do púlpito, ou quando você olha de fora e vê a igreja cheia, lotada, né, os altares cheios de pregadores, cheios de obreiros, é muito lindo você ver a igreja assim. Mas a Bíblia diz também que quando Jesus voltar, Ricardo, nem todo mundo vai subir. Nem todos os obreiros que estão no altar, nem todos os pastores que estão pregando, porque não é porque é pregador da palavra, porque fala bonito e faz os outros chorar, que vai subir, maninho. Nem todos vão subir, irmão Valdecir, porque a palavra ela é certa, ela é justa. E o Senhor diz assim, ó, como ele disse para Paulo, quando Paulo está dizendo: aqueles que esperam com amor, que aguardam com amor a vinda do Senhor. Estar dentro da igreja não é sinônimo de estar aguardando a vinda do Senhor com amor. Por quê, pastor Marcelo? Estar em cima do altar, sentado no púlpito, obreiro, presbítero, evangelista, missionário, diácono, músico, ministro de louvor, não é sinônimo de estar aguardando a vinda de Deus com amor, estar aguardando a volta de Jesus com amor e nem guardando a sua palavra. Subir no púlpito e pregar uma palavra bonita, uma palavra que emociona a plateia, que emociona o povo que está sentado assistindo, não é sinônimo de que aquele pregador está cheio do Espírito Santo. Meu Deus, que palavra abençoada que aquela pessoa pregou, que ele foi muito usado por Deus, cheio do Espírito Santo. Não. Tem gente que tem o dom, tem o talento para falar, tem o talento. Deus deu o dom para ele. Amém? Ele tem o talento para falar. Tem gente que nem é crente, tem gente que nem tem o Espírito Santo, mas que se subir aqui para pregar faz uma plateia chorar. Amém, irmão? Tem palavra, sabe falar, sabe emocionar, ele sabe aonde entrar, ele tem técnica para tocar no coração, e vai fazer eu chorar, e vai fazer você chorar, mas não tem o Espírito de Deus. Tem gente que está pregando muito por aí, está pregando muito nos altares, está tirando o choro das igrejas, e está vivendo no erro, está vivendo no pecado, está vivendo no adultério. Vai para outra cidade, vai para outro estado pregar a palavra do Senhor, sobe no altar, mas depois do culto vai sair com mulherada. Tem gente que está tocando nas igrejas, músico tocando guitarrinha, tocando bateria, sendo aplaudido, achando que ele é o Deus da igreja. E depois do culto, sai e vai para bagunça, vai beber, vai fumar, vai se drogar, vai sair com a mulherada, vai para um motel. E está em cima do altar, pregando dentro da igreja e cantando dentro da igreja. É vaso. Oh, Deus está usando, como ele toca bonito. Não interessa. Pode tocar maravilhosamente. O espinho da carne dele está matando ele, porque ele não consegue abrir mão, ele não consegue se controlar, ele não consegue vencer o desejo da sua carne. Está tocando guitarra, deixa a guitarra na igreja, a hora que sai, que acaba o culto, vai usar droga. E é crente, está no altar, e é pastor que está pregando em cima do altar e acaba o culto e vai sair com outro homem. Ah, pastor, tem isso? Tem. Acaba o culto e vai sair com outro homem, vai praticar o homossexualismo.
Mulheres que cantam dentro da igreja, ministros de louvor, acabam o culto e vai praticar o lesbianismo, vivendo na homossexualidade aquilo que a Bíblia condena. Mas ele está em cima do altar. Puxa vida, a igreja chorou quando ele pregou, e daí? Há uma grande diferença entre o homem de Deus e o homem usado por Deus. Amém? Ser usado por Deus, Deus usa quem Ele quer. Deus usa qualquer um, porque Deus tem compromisso com a igreja. Amém ou não? Deus não usou a mula para falar com Balaão? Deus usou a mula era santa, e Deus usou a mula e falou com Balaão. Então ser usado por Deus, Deus usa. Se Ele quer falar com a igreja, Ele vai usar quem Ele quiser. Mas ser homem de Deus, aí é diferente. Ser mulher de Deus, aí é diferente. Ser mulher de Deus é estar no altar e viver o altar na sua vida. Ser homem de Deus é estar no altar e viver o altar na sua vida. Por quê? Porque vai chegar o final, irmão. Você não é semente, você não vai viver aqui para sempre. Vai chegar o final da tua vida. Agora presta atenção aqui, você que está em casa, pelo amor de Jesus Cristo. Vai chegar o momento que o Senhor vai pedir para você o que você fez. E aí você vai dizer como Paulo: Senhor, eu combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Ou você vai dizer: Senhor, eu cantei na igreja, e depois eu saía da igreja, ia para o motel, depois eu saía da igreja, ia usar droga, ia fumar uma maconha, ia beber as minhas bebidas, ia me embriagar por aí. Tudo que a Bíblia condena. Ah, mas ninguém estava vendo. Os irmãos da igreja não viram. Amém ou não? Os irmãos da igreja não viam. Tem problema, pastor? Tem problema. Sai da igreja, depois de num culto de Santa Ceia, ou num culto abençoado, onde Deus se manifestou poderosamente, e vai entrar no meio dos amigos, numa rodinha que está contando piada, às vezes falando mal de crente, às vezes falando de mulher, às vezes falando de pornografia e prostituição, e o crente está lá no meio. Amém ou não? Está combatendo. Qual o bom combate que ele está combatendo? Qual o espinho na carne que ele está enfrentando, que ele está rejeitando? Porque ele aceita tudo que os amigos falam. Ele aceita viver no meio das coisas erradas. Ele tem prazer de estar lá, ele não foge daquilo. Aí eu falo para você, olha a diferença do apóstolo Paulo para os crentes de hoje. O apóstolo Paulo, quando entendeu quem era Jesus e viu que Jesus era de verdade, ele começou a procurar saber mais. Ele começou a procurar andar com quem falava de Jesus. Ele parou de se misturar e de viver junto com as pessoas que não queriam Jesus. Ah, ele não tinha mais amigos assim, pastor? Ele tinha, mas ele não andava mais com eles e não fazia mais o que eles faziam. Amém ou não? Ele estava no meio do povo de Deus, ele era exemplo, e quando ele estava no meio dos outros, ele falava de Jesus. Quando ele estava no meio dos outros, ele era luz, quando ele estava no meio das trevas. Agora hoje não é assim. Hoje a igreja está cheia de pecado, está cheia de pecador falando que é santo. Hoje a igreja, os altares, está cheio de pastor pregando e vivendo no erro, com uma vida que é um lixo, e vai prestar conta disso para Deus. Vai prestar conta disso para Deus. Aleluia. Eu estou falando disso porque isso é uma realidade, irmãos. Não é porque eu ouvi, é porque eu conheço. Eu conheço. Eu estou falando do que eu sei. Não é porque me contaram. Tem muita história de amigos que me contaram de amigos dele, mas eu estou falando de pessoas que eu conheço, que estão em cima do altar vivendo na nojeira, na sujeira, envergonhando o evangelho e se achando um santão, porque Deus está usando ele. Ah, Deus está me usando, então não tem problema eu viver assim. Deus não vai cobrar de mim. Vai.
No dia do juízo você vai estar diante do Senhor. No dia do juízo, meu Deus do céu, se não houver arrependimento na tua vida, se não houver arrependimento, um quebrantamento desse coração, um derramamento diante do altar de Deus, aleluia, no dia do juízo vai te ser cobrado. Arrebenta esse coração. Pede a misericórdia do Senhor e enfrenta a tua carne como homem de Deus, para quando chegar no final da tua carreira, você poder dizer: eu, como um soldado verdadeiro de Cristo, combati o bom combate, porque você venceu. Aleluia, porque você venceu. Nós temos que enfrentar. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta, então vai lutar. Se o Senhor não tirar esse sentimento de mim, eu não vou vencer. Pelo amor de Deus, irmão, você é soldado, você foi chamado para levantar a cabeça e ir para frente. Eu tenho sentimento, o inimigo abate, tenta bater contra a minha vida, muitas vezes tenta me fazer desistir, muitas vezes tenta me fazer parar, muitas vezes tenta me jogar para baixo, mas nós não podemos desistir. Muitas vezes as coisas, você está indo, parece que ela vai dar certo, de repente dá tudo errado, né, irmã Emília? Dá tudo errado, aí você fala: e agora, Jesus? Eu fiz tudo direitinho, deu tudo errado. Aí vem a sua carne e fala: desiste, desiste, ninguém vai te ajudar, ninguém vai estender a mão para você não, você está sozinho, desiste. Mas o Espírito de Deus diz: você é soldado do exército do Senhor. E o soldado do exército, olha para mim, o soldado do exército de Cristo não foi chamado e não foi levantado para olhar para trás, para largar a mão do arado, para voltar atrás. A Bíblia diz que Deus não se alegra na alma daquele que volta atrás, daquele que retrocede. Ainda que venha dificuldade, ainda que venha prova, ainda que exista luta, ainda que a sua carne, olha aí você que está em casa, a sua carne ela tenta bater contra você, ela tenta te chicotear, ela tenta te judiar, ela tenta flagelar a tua alma. Levanta a cabeça e luta. Em o nome de Jesus. Eu imagino, irmão, dá licença, eu preciso tirar o terno. Glória a Deus. Irmão, eu imagino que Paulo chorou muitas vezes dentro de uma caverna, ele chorou muitas vezes num quarto escondido na sua casa, ele chorou muitas vezes porque a sua carne estava batendo nele, porque ele estava tendo desejos que era contra aquilo que Deus se agradava, mas ele venceu. Quantas vezes eu imagino, não está escrito isso na Bíblia, mas eu imagino que muitas vezes ele chorou: Deus me dá força, porque eu acredito que eu vou vencer, eu não vou desistir, eu não vou parar. Aí hoje o crente está dentro da igreja, irmão: eu não aguento a prova, eu não aguento a minha carne, eu vou cair. Ele já está para mim, ele já está querendo cair já, não é? Ele já está combinando de cair já. Vou combinar com Satanás, está combinando com o capeta, já está combinando com Satanás. Satanás nem faz muito esforço para os crentes cair não, irmão. Não precisa de muito esforço, ele gosta. Você está entendendo, irmão? Você que está em casa aí, Satanás não precisa fazer muito esforço não, porque o crente gosta, porque muito pastor aí está gostando de viver essa vida dupla. Ou é ou não é, irmão? Vão pregar um evangelho verdadeiro, vão pregar um evangelho santo, vão pregar um evangelho que muda a vida do homem, vão pregar um evangelho que transforma, vão pregar um evangelho de amor, vão pregar um evangelho que faz a diferença. Aleluia. Vamos olhar o exemplo, os espelhos que a Bíblia nos mostra. Vamos olhar para o apóstolo Paulo na Bíblia e ver como que esse homem venceu, e vamos entender que ele era homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões que nós. E se Deus capacitou o apóstolo Paulo da maneira que foi, um dos maiores missionários que essa Bíblia já conheceu, que a palavra do Senhor já viu, que o mundo já viu,
e ele venceu. E no final da sua vida, ele tinha certeza absoluta que Deus tinha algo preparado para ele, porque ele foi fiel até o final. Aí hoje o cara está em cima do púlpito pregando a palavra de Deus, o músico está tocando na igreja, e o pastor todo feliz com ele, e quando acaba o culto ele é pior do que o lixo que existe lá no mundo. E está trazendo para a igreja tudo aquele pecado, e está em cima do altar, passando de ovelha. É lobo vestido na pele de ovelha. Tem um monte de pastor aí que é lobo vestido na pele de ovelha, devorador das ovelhas. É lobo, vivendo no pecado, vivendo na mentira, vivendo no adultério, vivendo no homossexualismo, em cima do púlpito pregando a palavra de Deus. É lobo que não está vivendo, não sabe o que é o apóstolo Paulo, não sabe o que é viver como o apóstolo Paulo. Dominado pela carne, não tem o Espírito Santo, diácono servindo a Santa Ceia e vivendo em adultério, filho de Satanás. É ou não é, irmão? Servindo a Santa Ceia, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo simbolizado ali, vivendo no adultério. Precisa do arrependimento, da entrega, porque está vivendo uma mentira. Está vivendo uma mentira, enganando o pastor, enganando a igreja, só não engana Jesus. E a Bíblia diz assim, ó, João 8,44: vocês têm por pai ao diabo, porque ele foi homicida desde o princípio, e ele é o pai da mentira, e vocês estão satisfazendo a vontade do vosso pai. Aquele que vive essa mentira, aquele que vive na mentira, a Bíblia diz que é filho de Satanás, não é filho de Deus. Se não houver arrependimento, não adianta estar em cima do púlpito e ter título de pastor, porque isso não vai levar para o céu. Não adianta, não é título de pastor, não é porque era o melhor músico da cidade tocando na igreja que vai para o céu, não vai. É filho de Satanás, está vivendo na mentira. Olha para o apóstolo Paulo, que chorou aos pés de Jesus, reconhecendo que tinha um espinho na carne. E o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, e ele entendeu. Ele levantou a cabeça, irmãinha, ele lutou, Jairzinho, ele foi até o final. Eu imagino que chorou muitas vezes, foi flagelado na sua alma, porque a sua carne queria derrotar, mas ele venceu, e no final ele disse: aleluia, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então entenda uma coisa aqui, crente, você vai ser testado sim. Não pensa que porque você está na igreja agora tudo vai ficar fácil, tranquilo, acabou minhas provas, minha carne não faz mais nada, eu sou puro santo. Vai ficar igual Enoque, Deus vai tirar você da terra. Amém ou não? Vai virar santo desse jeito, Deus vai tirar você da terra. Tem que lutar, filho. Tem que lutar, pelo amor de Deus, irmão. Seja espiritual. Se você errou e caiu, levanta a cabeça. Se arrepende com sinceridade no seu coração. Entra no teu quarto, chora aos pés do Senhor, pede perdão. Levanta a tua cabeça. Pede a misericórdia de Deus. Se você está nas igrejas, você que está me assistindo aqui hoje ou me assistindo depois, se você vai na igreja e está lá enganando seu pastor, vivendo na mentira, sendo mentiroso dentro da igreja, um filho de Satanás, tocando no altar, tocando bonitinho no altar, né? Todo mundo admirando porque você toca muito bem, e está lá traindo a sua esposa, ou saindo com homossexual, ou vivendo uma vida dupla, vai pedir perdão para Deus, vai buscar a misericórdia do Senhor, vai se arrepender, vai olhar para a vida do homem de Deus, vai olhar para a vida de Paulo, e olha como que aquele homem resistiu, e como ele foi fiel a Deus. Olha para a vida dos outros profetas, dos homens que renunciaram à carne, que renunciaram ao mundo por amor a Jesus, e que no final eles venceram, porque Deus honra o homem que honra a Deus. Deus honra o homem que honra a Deus.
Não adianta você vir na igreja e ficar: oh meu Deus, o Senhor me usou. Deus usa quem Ele quer. O que importa não é você ser usado por Deus, é você ser homem de Deus. Aleluia. Não importa se você é usado por Deus. Deus usa mula. O importa é você ser homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Isso é o que importa. Isso que agrada, que alegra o coração do Senhor. Pastor, o que eu faço? Eu estou vivendo assim, eu estou vivendo essa vida, ninguém sabe, só eu sei, mas e aí, como que eu faço? Pede perdão para Deus, se arrepende, confessa o seu pecado, chora, se derrama aos pés do Senhor, e faça como Jesus disse para aquela mulher adúltera, pecadora, prostituta: vai e não peques mais. Você vê que Deus está dando uma oportunidade, Ele está dizendo: levanta e vai embora, e não peques mais. Peça perdão, se arrepende, se rasga diante do Senhor, se humilha diante de Deus, reconhece o teu pecado e sinta a dor do seu pecado. Aleluia. Levanta a sua cabeça e muda as atitudes, irmãos. Começa a andar com quem te aproxima de Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Começa a andar com quem te aproxima de Deus. Começa a andar com quem te deixa mais perto do Senhor. Começa a andar com quem tem unção, com quem tem a mesma visão, com quem está buscando o reino, com quem está buscando o céu. Começa a falar com pessoas que têm a mesma linguagem sua. Aleluia. Os discípulos, os apóstolos, irmã Helena, eles eram conhecidos pela maneira de falar. A maneira de falar dele os delatava, revelava para as pessoas quem eles eram, porque o jeito de falar era diferente. Agora tem uns crentes que vivem falando na gíria, igual maloqueiro. É ou não é? Você não sabe se é crente, você não sabe se é maloqueiro da boca da biqueira, porque fala igualzinho. O linguajar, a maneira de falar, não tem diferença. É tudo igual, está tudo misturado. E a Bíblia diz que eu preciso ser luz do mundo. A minha linguagem é diferente, a minha fala é diferente. Uns jovens que não têm respeito e está dentro da igreja aprendendo o quê? Ah, todo mundo fala assim. Todo mundo não, você não é todo mundo. Você é escolhido, você é filho de Deus, você tem um falar diferente, você tem um agir diferente, você tem o Espírito de Deus na tua vida. Você tem que ser a luz para esse mundo. Aleluia. Entenda isso, irmãos. O nosso comportamento contra o espinho que há na nossa carne, nós precisamos vencer, nós precisamos mortificar a nossa carne. Sai de perto de pessoas que estão te arrastando para longe de Deus. Sabe o que o Espírito Santo manda eu te dizer aqui hoje? Guarda bem isso aí, irmão. Guarda bem isso aí, para que isso não seja depois cobrado de você lá na glória, no tribunal de Deus. Sai de perto de pessoas que estão te arrastando para longe de Jesus. Sai de perto de pessoas que estão te tirando da presença de Deus e você não está nem percebendo. Faz como o apóstolo Paulo, procura homens e mulheres que vão te ajudar a mergulhar no oceano de Deus. Sai de perto de conversinha que está poluindo a tua mente, os teus olhos e os teus ouvidos. Sai de perto. Você que é jovem, adulto também, você que é adolescente, sai de perto. Porque Satanás está usando gente, Satanás está usando amigo seu para contaminar a tua mente, para contaminar o teu coração. Teu coração está cheio de mancha, teu coração está cheio de escuridão,
porque nem desejo de orar você não tem mais, não consegue orar, porque os amigos estão ficando mais importantes do que Deus na sua vida. Deus está mandando eu falar para alguém aí, você que está em casa. Os seus amigos estão ficando mais importantes para você do que Deus na sua vida. O que os amigos pedem você vai fazer na hora, o que Deus pede você deixa tudo para depois, porque Deus não está mais em primeiro lugar. Deus não está mais em primeiro lugar na sua vida. Deus perdeu o lugar de honra na tua vida. Deus perdeu o lugar de honra na tua vida por causa de amizade, porque você esqueceu que você é separado para Deus, escolhido de Deus. Você esqueceu quem você é, você esqueceu o chamado que Deus tem na tua vida. Você que está em cima do altar fazendo coisa errada, pede perdão para Deus, vai se consertar com o Senhor Jesus, desce do altar, aleluia, glória a Deus. Olha para a vida do Paulo, olha para a vida desse moço que Deus levantou ele rejeitou a sua carne. O Espírito Santo está dizendo para você: rejeita a sua carne, rejeita esse desejo que está te matando. Ai, pastor, é maior do que eu. Não é. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aleluia. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. O Espírito de Deus, o Espírito do Deus vivo é o que está em nós. Se eu der o valor devido que Deus tem na minha vida, eu vou vencer, você vai vencer. Deus te chamou para vencer, para combater o bom combate. Por que é o bom combate? Porque bom combate é aquele que você vai ganhar. O combate que você perdeu não foi bom, foi ruim. Mas se Deus está falando que o combate é bom, é porque você vai ganhar, é porque você vai vencer. Porque se você olhar para Jesus, se você se aprofundar no oceano de Deus, como o Espírito Santo tem ensinado, como nós temos visto que a Bíblia tem nos orientado, você vai ser vencedor. Sai de perto de quem está te afastando de Deus. Sai de perto de quem está te afastando de Deus. Sai de perto de pessoa fuxiqueira, fofoqueira, que fica falando da vida dos outros. Sai de perto. Sai de perto. Até isso, pastor, até isso. Você está numa rodinha, começaram a comer o nome dos outros, sai de perto. Ô irmão, dá licença, vou sair, vai embora. Sai de perto de pessoas fuxiqueiras, que vivem falando da vida dos outros. Sai de perto, irmã, sai de perto. Amém ou não? Eu quero orar com você. Vamos nos colocar sobre os nossos pés. A palavra do Senhor é muito sincera, é muito reta e é muito profunda. O Senhor está te levantando como um soldado do exército de Deus. Aleluia. Ah, pastor, a irmã falou que vai vir na minha casa para orar. Aí ela vai na tua casa e começa a falar de todo mundo menos orar. Amém ou não? Foi orar o quê? Que oração é essa? A oração do inferno, é a oração do cão. Vai na tua casa para falar mal dos outros, é a oração do cão. Está sendo instrumento de Satanás dentro da tua casa. Instrumento de Satanás. Você está abrindo as portas para o capeta dentro da tua casa, porque está entrando na tua casa para falar mal dos outros. Não foi para orar? Então ora. Amém ou não? Irmão, o Senhor está me incomodando para falar isso aqui. Não aceita dentro da tua casa esse tipo de comportamento. Ou fala logo na cara da pessoa. Fala, irmão, se for vir para mim aqui falar mal dos outros, vamos cortar o assunto, vamos mudar de conversa. Se é para orar, vamos orar. Se for para ficar falando mal dos outros, é melhor a gente desfazer a visitinha agora. Amém ou não? Porque não dá certo, irmão. Não dá certo, não. Não aceita isso dentro da sua casa, não. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você. O Senhor te chamou para vencer. Olha para mim. Reconhece aquilo que está te fazendo mal.
reconhece aquilo que está sendo espinho na tua carne, reconhece e pede ajuda de Deus, o Senhor vai te ajudar. Ah, pastor, ele vai tirar? Não, ele não vai tirar não, mas ele vai te ajudar a vencer. Amém ou não? Ele vai te ajudar a vencer, ele vai te dar força, você vai vencer. Você tem capacitação para vencer, o Espírito de Deus, ele te dá força para vencer, filho. Você vai vencer. Amém ou não? Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos agora, chegamos diante de Ti, Senhor, depois dessa palavra, entendendo, Deus, o que o Senhor tem comigo, o que o Senhor tem conosco, Pai, a vida do Teu Filho, que Ele ouve aqui nesta noite. Espírito Santo, ministra sobre a vida dele, sobre a casa, sobre o coração dele, Pai, que o Teu servo, que o Teu Filho seja verdadeiramente homem e mulher de Deus, seja eles homem e mulher de Deus, ó Pai, diante da Tua presença, Deus querido e santo, aquele que está vivendo com espinho na carne, Deus, e não tem condição, não está conseguindo, não está enfrentando, mas está vivendo na carnalidade, no pecado, na sujeira, e está em cima do altar. Meu Deus, tira ele do altar agora, faz ele reconhecer esse erro, meu Pai, se arrepender, se derramar, descer na casa do oleiro, para que ele seja consertado agora, para que ele seja confrontado com o seu pecado e se renda diante da santidade do Senhor, meu Deus, se convertendo de verdade, abrindo o coração, recebendo a Tua palavra, meu Deus, e entendendo que o Teu Espírito Santo nos ajuda a vencer, para que no final da nossa batalha, para que no final da nossa carreira, assim como o apóstolo Paulo, meu Deus, nós possamos dizer: combati o bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a minha fé, e eu tenho certeza que Deus tem algo preparado para mim, quando eu chegar lá. Ah, Espírito Santo, honra a vida desse homem que está ouvindo essa palavra, honra a vida desse jovem, dessa mulher, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito comece a encher o vaso agora, vai enchendo, Senhor, vai enchendo a vida do Teu servo, vai enchendo a vida da Tua serva agora, meu Pai, vai capacitando cada um deles com o Teu Espírito Santo, vai incendiando com o fogo da Tua glória e fazendo deles verdadeiramente homens de Deus, mulheres de Deus, cheias do Teu Espírito, com a visão do Teu Espírito Santo. Seja você agora a luz no mundo, seja você o sal da terra, seja você aquele que ilumina aonde existe a escuridão, em o nome de Jesus. Meu Deus, usa o Teu Filho, Senhor, levanta ele agora, conserta aquele que precisa do conserto, aquele que clama ao Senhor pelo conserto, pela renovação de uma aliança agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, cura, em o nome de Jesus, meu Deus, sara, em o nome de Jesus, papai, liberta ele agora. Espírito Santo de Deus, dá vitória. Espírito Santo de Deus, levanta essa noite, Pai, é noite de restauração, essa noite é noite de conserto, é noite de conserto na vida desse crente, é noite de conserto na vida dessa mulher agora, Pai. Ouve o clamor, ouve, Senhor, colhe agora, meu Deus, as lágrimas dessa mulher, as lágrimas desse homem diante da Tua face, que foi impactado pelo Teu Espírito Santo e entendeu o chamado. Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, fortalece ele agora, fortalece ele agora, em o nome de Jesus Cristo. Haja capacitação de Deus sobre a tua vida, eu profetizo em o nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, aleluia. Irmãos, nós louvamos o Senhor. Agradeça a Deus mesmo, viu, por essa palavra, porque quando Deus fala assim, irmãos, eu fico muito feliz, né? Eu não fico triste quando eu escuto a palavra de Deus. Às vezes a gente fica triste, culto de avivamento, o verdadeiro avivamento, irmãos, da palavra de Deus, não é a palavra que transforma a sua vida, não é aquela que faz você sair da igreja alegre, feliz com o pastor, feliz com a igreja, não. A verdadeira palavra que transforma a tua vida é aquela que faz você sair da igreja triste com você mesmo. Você sai da igreja triste com você mesmo, porque você entende que você pode melhorar, você entende que pode haver uma transformação, você entende que Deus pode mudar alguma coisa na tua vida aí que está fazendo mal. Amém? Você reconhece o seu pecado, você consegue enxergar onde você está falhando, você consegue ver onde está o seu erro e entender o que pode ser melhorado.
né? Esse é um avivamento, isso é uma palavra de transformação. Então agradeça a Deus. Eu fico feliz quando Jesus dá uma palavra de exortação dessa forma, porque ele mostra, isso é uma demonstração de que Deus nos ama. O Senhor, Ele ama você. Jesus, Ele ama a tua vida. Jesus, Ele te ama. Ele não quer perder a sua alma para Satanás, nem para o mundo, nem para o pecado. Amém? Então, reconheça e se renda aos pés do Senhor Jesus com sinceridade. Tá bom, irmãos? Nós vamos agradecer o Senhor Jesus por este culto, por esta palavra, por este momento que nós passamos aqui. Eu convido vocês a estarem vindo para a igreja, né, aqui na Catedral do Avivamento Church, Rua Manuel Messias da Silva, número 1719, no Jardim Minnesota, em Sumaré, aqui no bairro do Matão. Tá bom? Venha aqui participar, venha ouvir uma palavra de Deus. Vamos estar em comunhão todos juntos aqui. Deus abençoe os irmãos. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui no templo, pela fidelidade de vocês e pelo amor, né? Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm sido dizimistas fiel dessa obra, que tem sido ofertante, contribuinte. Irmão, se você nem imagina como isso tem ajudado a nossa igreja, mesmo passando às vezes por dificuldades aí, mas a gente tem conseguido honrar o aluguel, né, e manter tudo. Às vezes atrasa uma continha ou outra, mas a gente vai dando um jeito lá e vai pagando. Mas o Senhor, Ele tem nos honrado, tá bom? Então louvo a Deus pela vida dos irmãos que são fiéis no dízimo, são fiéis nas ofertas. Deus continue abençoando vocês poderosamente, tá bom? Recebe isso em nome de Jesus. E você que quer nos abençoar, me procura aí no WhatsApp, por favor, irmão. Seja um mantenedor dessa obra, seja um provedor dessa casa de oração, desse ministério. Deus vai abençoar você, não é? Aquele que faz para a obra de Deus será abençoado. Você está ajudando uma obra séria, você está ajudando um ministério que está vivendo verdadeiramente o que Jesus ensinou. Então nos ajude, estamos aqui precisando da tua ajuda, da tua contribuição, amém? Vamos orar agradecendo a Deus por este culto. Senhor meu Deus, em o nome de Jesus Cristo nós oramos a Ti, Senhor, Te glorificamos. Pedimos agora, Espírito Santo, sobre a vida de cada um dos Teus servos que estão aqui neste culto no templo, aqueles que estão em casa e ouvir esta mensagem, sejam eles alcançados, impactados, meu Deus, abençoados. Dê uma semana de paz, de vitória e de grandes realizações para os Teus filhos, em o nome de Jesus Cristo. Que o Teu Espírito Santo seja a nossa força e que nós possamos continuar a caminhada, combatendo o bom combate, até acabar a nossa carreira guardando a fé. Em o nome de Jesus, honra a fé dos meus irmãos e que a Tua paz, ó Deus, e a Tua presença seja sobre a vida de cada um deles, e a família, o casamento, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quarta-feira nós estaremos no culto lá de casa às 19h30, pela live apenas, não estaremos no templo, mas sábado e domingo aqui no templo às 19h30, amém? Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce e a sublime consolação do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vós, agora e sempre. Todos digam amém. Ó, dá um abraço no teu irmão aí assim de longe, tá bom? E até quarta-feira às 19h30 em nome de Jesus. Você que está em casa, um abraço, fica com Deus, a paz do Senhor a todos em nome de Jesus. Glória a Deus.